Falar de dentro de campo agora, sobre o futebol brasileiro. Amanhã tem derby. Palmeiras e Corinthians jogam, não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri, a partir das 6h30 da tarde. Por que não vai ser no Allianz? Porque tem show do Gilberto Gil, o estádio está ocupado e o Verdão precisou mudar o local da partida. O Palmeiras, dono da casa, não vai ter Rafael Veiga, com uma luxação no ombro. Recebeu duas boas notícias, o técnico Abel. Nos últimos treinamentos, o Marcos Rocha e Paulinho estão liberados para o jogo, principalmente Paulinho, né? Dá uma boa contribuição para o time. Ou não dá, Alicia? Nossa, essa é a grande expectativa da torcida do Palmeiras, né? Foi anunciado com essas imagens que a gente está vendo aí, com toda a pompa e circunstância no final do ano, o grande presente de Natal da torcida palmeirense, que agora, quem sabe, né, podendo entrar em campo aí antes da Páscoa e contribuir para um Palmeiras que ofensivamente ainda sofre um pouco, né? Ganhou do Cerro Porteño no meio da semana, mas só 1-0. E tem sofrido bastante nas finalizações, e mesmo com a parte, né, mais criativa, o Paulinho vai ser uma contribuição imensa. Claro que deve levar um tempo para se adaptar, o próprio Vitor Roque ainda não conseguiu, né, fez um gol que foi anulado por impedimento no meio da semana, ele não conseguiu se impor, mas a chegada, assim, ter o Paulinho à disposição, certamente gera uma preocupação maior nos adversários, dá mais opção ao Abel, e a volta do Rocha também, né? O Abel vem jogando com um esquema de 3 zagueiros, talvez mantenha isso para enfrentar o Corinthians, mas passa a ter uma opção melhor ali pela lateral direita, com a volta do Rocha, que a torcida, uma parte da torcida critica muito, mas é uma parte muito importante desse time, para um confronto que tem tudo para ser, assim, muito pegado, né? O Palmeiras vai vir com sangue nos olhos para enfrentar um adversário que tirou a chance do tetracampeonato paulista, né? Recentemente, naquele jogo também cheio de emoção e sinalizador e a bagunça e o Memphis subindo na bola, então tem muita coisa por trás desse jogo. O Palmeiras jogando em casa, embora, né, como o Abel faça questão de ressaltar, a casa do Palmeiras mesmo é o Allianz Parque, o Barueri é, né, temporário, é a casa B do Palmeiras, mas tem tudo para ser um grande jogo em que o Corinthians vai... A gente não sabe que Corinthians a gente vai ver, né? Se é o Corinthians, né, do meio da semana, o Corinthians do final de semana, mas tudo para ser um jogo muito, muito difícil, que o Palmeiras talvez tenha um pequeno favoritismo por jogar em casa, mas a gente já viu que esse favoritismo não valeu nada da última vez nas finais do Campeonato Paulista, então não faria previsões, não me obrigue a chutar um placar para esta partida. Ficarei aí na expectativa e estarei no fim de papo depois do jogo aqui no UOL para comentar o que tiver acontecido. A Alice aqui já fazendo o lobby dela. Talvez, vou pensar no seu caso, talvez... Coloca aí sua bola de cristal aí do lado, que talvez eu acione esse palpite de vocês. Fazer o seguinte, Milha, a gente vai falar do Corinthians depois do intervalo, para o pessoal da TV. A gente mostrou imagens do Memphis passando em cima da bola agora há pouco. Isso não vai poder mais, né? Porque não pode mais parar na bola. Isso tá proibido, infelizmente, esse lance aí. Não haverá no derby do fim de semana. Mas a gente fala mais sobre o clássico daqui a pouco. Até já. Ô, Milha, aqui pro YouTube, vamos falar um pouco do Palmeiras antes? Me diga, e o Paulinho? Sou fã do Paulinho, hein? Uma boa chegada, finalmente, pro Palmeiras. Olha, eu sou muito fã do Paulinho. Estava escrito, né, que ele ia ficar pronto contra o Corinthians, gente. Assim, não precisava, né? Podia adiar um pouco o próximo jogo, não, mas ele volta contra o Corinthians. E o Neymar volta contra o Fluminense. Então, meus dois times terão a volta desses caras, né? No sábado É no sábado, né, Alicia? O Fluminense e Santos, acho que é. Mas, enfim, ou é no domingo? Né? No Maracanã, isso. Mas eu acho que eu não vou ficar no muro, não. A Alicia ficou, mas eu não vou ficar, não. Oba. Eu acho que o Palmeiras é favorito. E não estou invertendo aqui. Sabe aquela reversão que a gente faz para Zica jogar? reversa. Zica reversa. Não é isso. Não é. Eu acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras está mais encaixado. Desde a perda do Paulista, o Palmeiras está se estruturando e o Corinthians não. O Corinthians deu uma desandada geral. Estão falando na volta do Garro, mas enfim, vamos falar do Corinthians depois. Eu acho o Palmeiras favorito. Acho que tiver um resultado positivo, o Paulinho deve estrear. E esse Palmeiras do Abel está voltando, né, gente? Assim, era o que temíamos. Está voltando. E eu acho que o resultado vai ser uma vitória do Palmeiras. Assim. Não vou gostar, estarei infeliz, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Ô, Alicia, e o Veiga, hein?
Pois é, o Palmeiras com finalmente o Maurício voltando da lesão que o Maurício sofreu no ombro, perde o Veiga com uma lesão no ombro também, que é um jogador que normalmente é muito importante para a equipe. Não vem numa grande fase, não tem um grande ano, inclusive perdeu o pênalti, né, na final contra o Corinthians, mas é um jogador importante, é um jogador que pode tirar um coelho da cartola, bater bem um escanteio numa bola parada, fazer uma diferença. Então é uma perda significativa para o Palmeiras. Por sorte é isso, tem outros jogadores voltando nessa ciranda, nessa porta giratória do departamento médico, que todos os times se tornaram e vão continuar sendo até o final do ano com essa agenda maluca do futebol brasileiro. Pois é, assim que a gente voltar aqui para a TV, vamos falar do Corinthians. Enquanto isso, eu registro a participação da galera que está no YouTube comentando aqui os nossos assuntos. Deixa eu ver, estudante de letras comentou aqui conosco, o Paulo Ursão também. Neymar volta mesmo, faz tempo que não volta, né? Não joga, disse aqui o Paulo Ursão. Disse que com os desfalques o jogo vai ser difícil de aguentar, né? Muitos desfalques, segundo ele. Diz que já faz 14 anos que o Neymar não joga. Não chega a isso, meu amigo, mas já faz bastante tempo. Deixa eu ver aqui a nossa live do UOL. A Cíntia está aqui conosco. Valeu, Cíntia. César Fábio. O César Fábio falou, o futebol é fundamental. E aqui falando sobre as questões da violência também. Bom, mudando a pauta, vamos falar sobre Corinthians agora. A gente está voltando na TV. No Corinthians também é momento de boas notícias. O principal jogador do time, ou o mais badalado, o Memphis Depay, voltou aos treinos. Normalmente ele está pronto para encarar o Palmeiras. Foi num derby que o holandês causou polêmica. Você está vendo a imagem, a gente mostrou aqui na ida para o intervalo. Ele passou por cima da bola. Isso não pode mais, Mili Lacombe. A CBF não deixa. Pois é, o racismo pode, o machismo pode, subir na bola, gente, não pode e vamos punir. Olha como são as coisas, né? Porque assim, ele subiu na bola, ele deu uma provocada, o Palmeiras não gostou, mas vamos que agora, no outro jogo, o Palmeiras faça um jogo muito bom, ganhe, e aí um jogador do Palmeiras no final queira subir na bola. Seria assim, eu gosto desse tipo de coisa. Vamos devolver aqui. O mundo do futebol é como a vida, dá voltas. E a gente vai ter uma outra chance de depois devolver. Não pode. Então é lamentável isso. Eu acho que esse Corinthians que vai jogar contra o Palmeiras, a gente não sabe qual é, porque eles estariam pensando em acelerar a volta do Garro. Acho uma insensatez se isso acontecer, mas o Memphis deve voltar, e o Corinthians com o Memphis é um outro Corinthians. Acho que o Palmeiras está mais mordido para esse jogo do que o Corinthians acho que ainda está naquela fase de relaxamento pós-título, que é uma coisa absolutamente normal. Mas a minha crítica ao Corinthians do Ramon Dias e do filho dele, do Emiliano, é que não há um estilo de jogo, não tem um esquema de jogo. Então, tudo pode acontecer. Se os boleiros entrarem em campo, se o Memphis estiver afim, se o resto do time Carrídio estiver afim, o Corinthians pode ganhar sim do Palmeiras. Mas se eles estiverem meio dormentes e não vai vir do banco esse estilo de jogo, esse esquema, o Corinthians não vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar. E vai ser um oficial renascimento do Palmeiras, se assim for. Ô Alicia, você não quer dar palpite de placar, mas vou te dar um desafio. Palpite de protagonista. Quem é ou quem são os prováveis protagonistas desse clássico? Olha, o mais provável no caso do Palmeiras é sempre o Estevão, né? Não tem sido um grande destaque em clássicos, inclusive, né, foi um pouco cobrado por isso, por não aparecer tanto nos jogos importantes, mas eu apostaria as minhas fichas nele, né? Só tem até o meio do ano com ele aí, seria um momento dele aproveitar o que talvez seja o último jogo, né, dele contra o Corinthians antes de ir embora para o Chelsea, de aparecer e ser o protagonista. E no caso do Corinthians, o Memphis, que também não jogou bem na final do Paulista, mas ele entendeu a grandeza do jogo, né? Até esse ato de subir na bola, a partir daquele momento não teve mais jogo. Então, mesmo não tendo participado tecnicamente, ele acabou influenciando no resultado. Então, se eu tiver que apostar num protagonista de cada lado, seria nesses dois. Mas, gente, clássico é um negócio, assim, pode acontecer qualquer coisa. O protagonista pode ser o zagueiro, pode ser o Vitor Roque desencantar, que não fez gol ainda, pode ser o próprio Paulinho entrando no segundo tempo, né? Então, fica aí essa dúvida, mas o Estevão, se tivesse a oportunidade de brilhar uma vez contra o grande adversário antes de ir embora,
também seria muito bacana. Para mim, não para Mili. Veremos, amanhã veremos.